Vamos falar sobre Chernobyl, a minissérie da HBO que foi lançado logo após o fim de Game of Thrones. Muita gente comentou sobre essa série, muitas pessoas me falaram que ela era muito boa, eu tava viajando, então quando eu voltei, eu pensei, a primeira coisa que eu preciso fazer é conferir Chernobyl. E foi isso que eu fiz, eu assisti em um dia, são 5 horas, 1 hora e pouquinho por cada episódio, e Chernobyl é muito mais do que eu esperava. É uma série muito boa e eu vou levantar esses pontos aqui pra vocês hoje. Antes de tudo, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixem a sua curtida e comentem aqui o que vocês estão achando. Isso tudo ajuda muito no meu trabalho, continuar fazendo vídeos. A gente tá chegando nos 100 mil inscritos, falta muito pouco, então vocês podem imaginar o quão feliz eu tô com isso. Não conseguiria chegar em lugar nenhum sem o apoio de todos vocês. Mas vamos falar sobre Chernobyl. O primeiro ponto principal que eu queria tocar sobre essa série é na sua qualidade. Chernobyl é realmente uma série HBO. Para você que não estava muito acostumado com a HBO, eles fazem grandes séries, não é só Game of Thrones. Eles estão sempre criando ótimos trabalhos e tem essa parte da HBO dedicada a minisséries que é espetacular. Se vocês quiserem, eu posso inclusive fazer uma lista sobre séries da HBO num futuro próximo, então é só deixar aqui no comentário, mas falando sobre Chernobyl em si. Essa é uma história que todos nós sabemos o que aconteceu. Mesmo que você tenha tido um pequeno contato com Chernobyl, pelo menos na escola você ouviu falar, por mais que não seja um acidente tão antigo assim na história da humanidade, na verdade é muito próximo, ele é bem famoso. Todo mundo sabe da usina nuclear que explodiu e contaminou muito mais do que uma cidade. As pessoas podem até só lembrar desse acidente como o motivo para ter uma cidade deserta, né? Mas a verdade é que tem muito mais por trás dessa história e a gente descobre isso aqui nessa série. Tanto como aconteceu o acidente e também tudo que ele causou, as sequelas desse acidente são realmente gigantescos. E como é que você consegue condensar tudo isso em apenas 5 episódios? Bom, eles fizeram isso muito bem aqui, com uma estrutura de roteiro muito bem feita pelo Greg Manson, que é o roteirista e criador dessa série. Tem um podcast maravilhoso, que eu achei inclusive uma grande jogada e sacada da HBO e também da Sky, é uma produção conjunta. Eles fizeram um podcast que cada episódio ia sendo lançado assim que a série foi sendo lançada também. Para quem ama saber como as coisas aconteceram, o que eles estavam pensando enquanto faziam a série, por que a série foi feita dessa forma, é uma excelente experiência. Inclusive eu gostei muito, eu espero que vire moda isso, que cada vez mais aconteça. Se já acontecia, eu não sabia e gostei bastante. Deu muito mais respaldo pra gente entender como a série se desenrolou e por que ela é desse jeito. Chernobyl é uma série muito bem desenhada e que trabalha bastante com o tempo. Antes da gente falar sobre os temas de Chernobyl e o principal motivo dela ter sido feita, é importante a gente entender como ela foi feita. Então são 5 episódios que tem como pontuação para a gente entender o que está acontecendo o tempo, tanto antes da explosão como depois. Só que durante a maior parte nós estamos vendo as consequências dessa explosão. E o ponto de partida da série é saber que o protagonista se matou. O que já coloca todos nós numa situação um pouco diferente do que estamos acostumados quando a gente está vendo uma série. Só que essa é uma escolha muito inteligente, porque em uma história onde todos nós sabemos que esse foi o maior acidente nuclear da história, uma das maiores catástrofes da história da humanidade, a gente já entende que as pessoas morrem, que as pessoas vão morrer. Então a melhor forma de já tirar da frente a expectativa de quem vai sobreviver ou não é começar informando para todo mundo que o protagonista se mata. Só que o motivo para ele ter se matado é aquela pulga atrás da orelha que fica durante todos os episódios. E isso funciona muito bem. Então, a estrutura do roteiro nos coloca desde o início vendo a história de pessoas mortas. Tanto pelas informações que a minissérie nos dá, como também pelas informações que você já chega lá sabendo. O tempo sempre sendo mostrado é uma escolha genial da história. Além disso criar a tensão de saber os danos a cada segundo que passa, no último episódio somos levados pela primeira vez a momentos antes da explosão. Então, a gente passa a série vendo as consequências e começamos o último episódio com a causa, a ganância de poucos que vai afetar a todos.
E também a escolha de mostrar as consequências com aqueles que não são os responsáveis pelas catástrofes também cria um impacto muito profundo na série. Eu gostei muito das escolhas que a série fez em relação aos personagens. De alguma forma, nós não nos relacionamos com eles há muito tempo, mas nos importamos. E isso acontece porque o diretor nos coloca na pele deles. Durante vários momentos da série, nós estamos na situação de ponto de vista do personagem. E isso realmente carrega toda a atenção o tempo inteiro. Então, por mais que a gente veja uma história durante apenas 2 minutos, é tempo suficiente de se relacionar com aquelas pessoas. Também porque a gente sabe que elas morrem, então já existe uma empatia direta a todos eles. É claro que não a todos, tem alguns personagens que são bem escrotos, principalmente aqueles que causaram um acidente. Mas um dos pontos principais em relação à realização dessa série é perceber que eles tiveram total domínio do que estavam falando. Eles sabiam essas histórias, eles conheciam todas elas, eles já tinham revirado tudo isso e estavam buscando chegar o mais próximo da realidade. Isso porque a realidade, nesse caso aqui, é muito mais interessante, muito mais bizarra do que a ficção. Durante vários momentos da série, eu ficava me perguntando, não, isso não aconteceu. E quando você escuta o podcast, vai descobrindo que, na verdade, sim, essas histórias todas que você vai acompanhar em Chernobyl realmente aconteceram. E esse é o segundo ponto mais interessante de Chernobyl. O quanto dessa série é verdade. Tudo nessa série é verdade, com algumas mudanças que são mudanças que colaboram para que a história seja contada. Então, um exemplo básico de mudança que não interfere no que nós estamos vendo, mas é claro, é uma mudança significativa da história verdadeira. A cientista que entra na história para mostrar que o nosso protagonista talvez não esteja tão certo assim, que a catástrofe pode ser muito maior se eles seguirem o que ele está pensando. Ela é a investigadora, ela é a pessoa que está sempre questionando nessa série e que está em busca da verdade e quer que a verdade seja dita. Esse é o papel dela como personagem. A verdade é que ela é fictícia, ela não existiu, mas ela está ali para representar vários outros cientistas que colaboraram nessa fase de Chernobyl, que estavam ali para acabar com o desastre de certa forma ou corrigir o máximo que poderiam. E vários deles tiveram esse compromisso com a verdade, de questionamento. Então o autor dessa série decidiu condensar todos eles em apenas uma personagem. O que faz muito sentido se você pensar que são 5 episódios, para você construir um personagem é muito difícil, mas essas alterações aconteceram basicamente aqui com ela. Todas as outras histórias que nós estamos acompanhando, principalmente das pessoas que estão sendo afetadas pela catástrofe, realmente aconteceram. E aí a escolha do autor foi o quanto mostrar. Então, por exemplo, nos ferimentos ou então com os animais sendo mortos, eles decidiram ter um compromisso muito sério em mostrar tudo aquilo, mas ao mesmo tempo não exagerar. Então eles mostram o suficiente, o que já é bem duro, a série não é leve, mas eles não passam do ponto, ou pelo menos tentaram não passar do ponto, para não parecer que eles estavam curtindo incomodar a plateia, não era essa a ideia deles. O surreal mesmo é que tudo aquilo que acontece no acidente, a falta de informação, o quão confuso eles estiveram, o quanto eles demoraram para tomar atitudes que realmente poderiam interromper o que estava acontecendo. E muito disso se dá graças à postura da União Soviética, que, assim como a série pontua durante muito tempo, não queria passar vergonha, não queria que vazasse para o mundo qualquer tipo de erro deles. Então eles preferiram durante muitas vezes omitir vários e vários erros do que necessariamente aceitar o que estava acontecendo, aceitar a realidade. Então o compromisso do showrunner aqui era trazer a realidade dos fatos, do que aconteceu. E a série conseguiu alcançar isso muito bem. Cinematograficamente falando, ela é maravilhosa, tem uma trilha sonora fantástica, uma edição muito boa, atuações muito bem feitas. O acidente é o grande protagonista, né? Tudo que está acontecendo, catástrofe é mais importante do que necessariamente um arco de personagem. Mas a escolha de cada ator e as falas, os momentos foram muito bem colocados para não acabar tirando a humanidade, porque o autor soube quando mostrar as histórias humanas e quando mostrar mais do acidente.
Então esse equilíbrio da série é um dos pontos mais fortes na minha opinião. O que me incomodou um pouquinho, só para não falar que a série é perfeita, o julgamento final, o momento em que o nosso protagonista fala tudo o que ele deveria falar, ele abre o jogo, mostra que o erro não foi só uma displicência absurda de algumas pessoas em busca do poder, que realmente foi, mas essa explosão jamais teria acontecido se não fosse um erro maior, um erro da União Soviética como um todo, um erro dos poderosos, daqueles que estavam no poder e não corrigiram algo que já deveria ter sido corrigido há muito tempo. Beleza, isso é muito legal, ele teria que falar mesmo, e aí a gente percebe que nada acontece porque ele está na União Soviética. A série termina muito bem, fecha muito bem ali com o começo, nós entendemos o suicídio, nós entendemos tudo o que aconteceu. Mas o julgamento não é tão verdadeiro, ele é mais fictício. O protagonista da série não estava naquele julgamento, ele nunca falou daquela forma. Ele realmente foi afastado do seu cargo, foi afastado das pessoas à sua volta, porque ele teve ao longo do tempo vários indícios de que ele queria falar mais dos problemas que estavam acontecendo. Na verdade, não é nenhuma crítica a essa parte. Eu só acho que a série conduziu a realidade muito bem e tem algum certo heroísmo naquele momento dele que não me agradou tanto, mas pensando agora, talvez aquilo tenha sido feito justamente para a gente ter a expectativa de que as coisas melhorariam, mas essa não é uma ficção normal, essa é uma ficção baseada em fatos reais e a vida é mais dura do que isso. Verdade, pode ser por aí. Mas a pergunta que fica é por que essa série foi tão relevante? Por que ela teve um impacto tão grande ao redor do mundo? E eu acho que todos nós sabemos a resposta. Mas o Craig Mazin disse uma coisa bem interessante. Quando ele começou a escrever, em 2015, essa história não era tão relevante como é agora. O quanto nós realmente temos acesso a essas informações? A série basicamente fala sobre a mentira e a verdade, os efeitos da mentira, quem paga por ela e quando a verdade é dita, o que acontece. É basicamente por aí que nós vamos e isso tem uma relação muito forte com todos os governos em todos os lugares do mundo. Não é uma questão de ideologias, mas é uma questão da relação do homem no poder com a relação das pessoas que não estão nele. Então hoje, com todas as investigações que acontecem com os governos, com as fake news, são disparos de todos os lados. Cada vez mais as pessoas acreditam que estão com a informação nas mãos e é aí que elas estão menos informadas. Esse é o grande problema. Chernobyl foi uma grande catástrofe que só teve realmente várias informações colocadas para o mundo 2 anos depois, quando o cientista principal se suicidou. Só aí que as pessoas começaram a perceber que alguma coisa estava errada. E isso é algo que todos nós podemos nos relacionar. Chernobyl sempre foi um grande mistério, tanto o que aconteceu antes e depois. As pessoas sempre tiveram um grande interesse. A ficção sempre esteve por lá, mas a realidade também, documentários, livros, tudo isso. As pessoas têm interesse por Chernobyl porque isso poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. Nós sabemos que não sabemos de absolutamente nada. E essa é uma situação, é uma posição de extrema angústia do ser humano. Então por isso é tão satisfatório quando uma série como essa, que é esclarecedora e investigativa, chega às nossas mãos, com tanta qualidade cinematográfica e de roteiro, é claro, mas principalmente evidenciando uma realidade até hoje, uma realidade que acontece em vários lugares do mundo. É claro que é mais fácil a gente focar nos escândalos que aconteceram na União Soviética, um lugar que nem existe mais. Ainda continuaram existindo escândalos na Rússia, assim como continuam tendo escândalos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa como um todo, na África, na Ásia. Qualquer lugar que você olhar, você vai achar um escândalo. Porque onde existe o poder, e existe, é claro, o ser humano, nós já sabemos que coisas ruins podem acontecer. Essa é uma relação de toda a nossa humanidade que, enfim, nós podemos discutir isso muito mais profundamente, mas é aí que eu acho que tá o grande core de Chernobyl, por isso que as pessoas se relacionaram tanto com ela. Ah, e eu vi um vídeo bem esclarecedor do Wally e da Dasha, Pensando Alto, o canal deles é ótimo, tô deixando aqui na descrição, onde a Dasha fala sobre a opinião dos russos sobre essa série. Ao contrário do que algumas notícias um pouco mais tendenciosas tentaram dizer, os russos não vão fazer uma outra versão de Chernobyl para contar a versão deles. A notícia não era essa, na verdade já existe um filme que foi feito, mas ele parou porque não tinha verba, enfim. Na verdade os russos gostaram da série de uma forma geral, ela é realmente bem próxima da realidade, com alguns puxões de ficção, é claro, porque afinal não é um documentário, é uma ficção e a partir daí o roteirista tem liberdade para criar mudanças
que dão ritmo à história e tudo mais. Mas basicamente é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha opinião sobre Chernobyl. Eu recomendo a todos vocês essa série, ela é fantástica, uma experiência curta, mas bem proveitosa. Depois você vai querer mais e mais informação. O podcast é uma boa, existem vários vídeos no YouTube falando sobre Chernobyl também. Vocês podem realmente beber de várias fontes e criar relações com o nosso dia a dia, o que, infelizmente, é uma grande possibilidade.